do seu Deus no Salmo 119. Vamos ler o verso 1 e o 2. Como os irmãos sabem, a gente está estudando o livro A Prática da Piedade, e nós temos dado alguns capítulos desse livro, e nós vamos dar continuidade ao que nós começamos há 15 dias, sobre obstáculos à piedade cristã. E eu quero ler esse texto. Nós não temos feito exposição de textos bíblicos, nós temos pego os textos das Escrituras, na mesma linha que o autor faz, e nós queremos aqui fazer na mesma medida em cada passo. Mas eu quero convidar a igreja para nós lermos o 119, o 1 e o 2. Eu peço que os irmãos escutem o que diz o texto. Diz assim: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Vamos orar? Senhor, esta é a tua palavra que é eficaz. Nós agradecemos ao Senhor por estarmos aqui reunidos nesse dia de estudo bíblico, de oração, de intercessão pela igreja, pelos santos, e rogamos a Ti, Deus, que nos dê direcionamento do que vamos estudar nesta noite. Em nome de Jesus, com perdão de pecados, oramos. Amém. Muito bem, queridos, nós já vimos o que sobre esse tema? Nós já vimos que a prática da piedade consiste em conhecer o ser de Deus. Nós temos que conhecer quem Deus é. Eu preciso saber os seus atributos, o seu caráter, a sua essência, e nisto eu preciso aprender a conhecer também a Trindade. Depois nós vimos que, uma vez que a gente é chamado para conhecer a Deus, conhecendo a Deus, nós conhecemos a nossa miséria, o nosso pecado. E nós vimos que a nossa miséria e o nosso pecado, ele rouba de nós a felicidade que nós tínhamos de andar na vontade de Deus, na sua sabedoria, na sua santidade. E por isso, agora, nesse estado que estamos pós-queda, nós lutamos e temos que buscar continuadamente para fazer a vontade do Senhor, nosso Deus. E agora nós também estamos agora vendo alguns aspectos que se tornam obstáculos à piedade. E nós aprendemos inicialmente que a piedade, ela não é um esforço humano e autônomo. Veja bem, a piedade, ela não é um esforço humano nem autônomo. Ainda que eu tenha que me esforçar, como Paulo diz a Timóteo, né, exercita-te na piedade, mas a piedade ela é fruto, em primeiro lugar, da graça de Deus, que opera por meio do Espírito Santo no coração do regenerado. Então eu tenho que nascer de novo, eu tenho que ser alcançado por Cristo para poder eu ter essa prática, esse exercício da piedade. Quem não nasceu de novo não pode cultivar isso. É tanto que a carta é dita a Timóteo para praticar, e juntamente com a igreja de Cristo. Uma outra coisa que nós temos que observar é que o homem natural, é por isso que ele não consegue praticar a piedade, o homem natural ele é escravo do pecado, ele é incapaz de buscar a Deus por si mesmo. É tanto que Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 3, do verso 10 ao 12, ele vai dizer que não há nenhum justo sequer, não há quem busque a Deus. Então, ele mostra a natureza. O homem sem Cristo, ele não vai buscar. Por isso que é fruto da graça de Deus a salvação do crente. No entanto, nós temos que observar que ao sermos unidos com Cristo, o Espírito começa a nos santificar, conduzir-nos a uma vida piedosa e começa a nos fazer caminhar e identificar obstáculos que atrapalham a piedade. Deixa eu explicar. Uma vez que nascemos de novo e o Espírito de Deus habita em nós vamos começar, a partir da leitura das Escrituras, o estudo da mesma, a identificar coisas que atrapalham a piedade, ou que atrapalham uma vida devocional com o Senhor. Que tanto eu como você sabemos que tem coisas em nosso coração que atrapalham a nossa piedade cristã. Você deve ter algum desafio pessoal, por exemplo, alguma questão pessoal que atrapalha, que você tenta exercitar na piedade, mas essa luta é constante. Então eu vou destacar algumas que atrapalham a nossa prática da piedade, ou que são chamados de obstáculos à piedade. Um deles nós já vimos que é o que o autor chama de ignorância. A nossa ignorância é um obstáculo à piedade. Deixa eu explicar a ignorância de quê?
né, a ignorância a respeito das Escrituras, né? A ignorância é um grande entrave à piedade, né? Nós permanecemos na escuridão porque falta conhecimento de Deus. Nós não conhecemos as Escrituras, nós não lemos as Escrituras. Nós queremos fazer parte da Igreja de Cristo, queremos nos congregar, ser membros da Igreja de Cristo, queremos viver na dependência de Cristo, e é interessante a incoerência, sem intimidade com as Escrituras. Então, quando a gente não lê as Escrituras e não tem conhecimento das Escrituras, esse é o primeiro obstáculo à piedade, ou seja, a ignorância a respeito das Escrituras. E aí é interessante observar por que nós precisamos das Escrituras. Se olharmos o Salmo 119, no verso 105, essa passagem vai nos dizer uma verdade sobre as Escrituras. Nós temos várias, mas eu quero ler essa. Ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, a ignorância, meus irmãos, a ignorância só pode ser vencida somente quando Deus, por sua graça, abre os nossos olhos para entender a sua palavra. Se nós olharmos os discípulos no caminho de Emaús, é interessante aquela passagem de Lucas, no capítulo 24, os discípulos foram avisados que Jesus viria, eles sabiam que Jesus estava no meio deles, eles sabiam que Jesus iria ser crucificado, eles sabiam que Jesus ia morrer, mas quando Jesus morre, eles voltam no caminho e Cristo os encontra, e Cristo pergunta por que eles estão daquele jeito. Você não sabe da notícia que corre por aí? Que Jesus Cristo foi morto? E aí Cristo começa a andar com eles e Cristo começa a discorrer das Escrituras, desde os profetas, né, até os juízos históricos, e vai narrando todas as passagens das Escrituras a respeito da narrativa de Cristo e da ressurreição de Cristo. E aí quando Cristo vai embora, eles vão dizer assim: será que não nos ardia o coração? Eles vão perceber que Cristo estava com eles. Então, meus irmãos, a falta de entendimento das Escrituras, ou a falta de desejo de permanecer nas Escrituras, ela cria uma ignorância quanto à piedade. Então a ignorância das Escrituras atrapalha a gente de crescer na piedade. O Espírito de Deus nos guia, sim, mas Ele nos guia por meio das Escrituras. Então nós temos que lembrar o seguinte: aquilo que Oséias diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então esse foi um ponto que nós vimos. O segundo ponto que nós vimos foi que os maus exemplos e os escândalos também é um obstáculo à piedade. O que é isso, né? Nós temos que lembrar que muitos membros da igreja, eles vivem na igreja e dão mau testemunho por aí e acabam sendo obstáculos à piedade da própria igreja, né? A gente vai perceber isso porque o seu comportamento incoerente, a sua vida incoerente, vai criar no meio dos membros da igreja, ele se tornará uma pedra de tropeço, que atrapalha o crente de querer servir a Deus e buscar. Você viu aquela frase, olha, todo mundo faz, né? Olha, ele faz, não era crente. Então esse tipo de comportamento, ele vai tirar de nós um exercício da prática da piedade da vida da igreja. E aí nós temos que lembrar o quê? Por causa disso, nós temos que lembrar aquilo que a nossa tradição reformada nos alerta, é da depravação total, ou seja, mesmo redimido, o crente ainda luta contra o pecado. Mesmo redimido, o crente ainda luta contra o pecado, né? Por isso que nós somos chamados à santidade. Então nós já vimos que o nosso mau testemunho também, a nossa ignorância, ele vai levar ao mau testemunho, porque a minha ignorância das Escrituras vai criar em mim o quê? Um mau testemunho, porque eu não sei como agir, porque eu não tenho a Escritura. Então esse é o segundo obstáculo. E o terceiro obstáculo, irmãos, que é a piedade, é a zombaria dos ímpios, ou então o medo que nós temos, né, o temor de ser zombado, né, pelos ímpios. Então a gente acaba, em vez de viver uma vida consagrada com Deus, a gente acaba fingindo, né, a gente parece muito comum dentro de uma sociedade que piedade para nós, ela parece estranha. Nós não queremos viver uma vida com piedade, e isso é um perigo. Então nós temos que lembrar que a gente tem que lembrar que a cruz sempre será loucura para os que se perdem, mas para nós é poder de Deus. Então a gente não pode ter medo da zombaria dos ímpios, a gente não pode ter medo daquilo que eles vão pensar de nós, porque nós somos santos e somos chamados para isso. Então nós já vimos sobre esse aspecto. O quarto que nós vimos também, o obstáculo à piedade, foi o amor e apego ao mundo. Nós somos uma geração de crentes. Isso não quer dizer que em outras gerações também não tivesse,
mas eu creio que a nossa geração é mais escancarada. Nós somos uma geração que tem um amor ao mundo, amor ao prazer e amor a essas coisas que o mundo oferece para nós. E a gente acaba ainda de ir contra ao que a palavra de Deus nos adverte. João, em 1 João capítulo 2, no verso 15, diz assim: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Meus irmãos, o crente não pode servir a Deus e as riquezas. A piedade exige uma disposição do coração voltada inteiramente para Deus. Então nós somos uma geração que tem afeição pelo mundo. Nós desejamos as coisas do mundo. E nós queremos estar na igreja e queremos estar vivendo em paz com as pessoas do mundo. Isso não está certo. Isso não está certo. E é por isso que às vezes os padrões, os parâmetros que a gente vai tomando as decisões, não tem a ver com a vontade de Deus. Tem a ver com o quê? Com um parâmetro cultural. Nós estamos lendo e observando que há 3 coisas no homem que contribuem para esse tipo de amor ao mundo. Primeiro é nosso próprio egoísmo. Nós interpretamos tudo a partir da nossa necessidade e nós não interpretamos as coisas a partir da cosmovisão cristã. A segunda coisa que atrapalha é o nosso próprio pecado. O pecado que habita em nós, ele nos atrapalha e a gente acaba amando o mundo. E a terceira coisa, irmãos, é a adequação cultural que nós criamos no meio da igreja. Nós adequamos a igreja à cultura da época e a gente acaba estabelecendo o padrão do mundo como se ele fosse o padrão correto, quando ele não é. Então o amor ao mundo, ele atrapalha, ele é um obstáculo a uma vida de piedade. Você não pode amar a Deus e amar ao mundo ao mesmo tempo, porque ou você ou então amar a Deus, ou como diz em Mateus, amar a Mamon. Ou você vai agradar um ou aborrecer o outro. Não dá para ter 2 senhores, e isso é um obstáculo. E aí vem uma pergunta, que nós podemos fazer: onde é que está o teu coração? À luz da Escritura, a Bíblia diz que onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então nós temos que ter cuidado. Isso atrapalha. Você vai dizer: olha, eu não consigo cultivar uma vida de piedade. Talvez seja por isso a ignorância que a gente tem das Escrituras. A gente não lê as Escrituras, a gente não estuda as Escrituras. A segunda coisa que nós vamos observar é que o mau comportamento que nós temos também em casa, na sociedade, até mesmo dentro da igreja, irmãos, nós temos comportamentos estranhos dentro do contexto da igreja. E aí a questão é que a gente tem medo que os outros vão dizer de nós. Meus irmãos, nós não podemos ter medo da identidade que nós temos. Nós somos do Senhor Jesus, somos criaturas, somos o povo dele eleito. E nós não podemos amar o mundo nem as coisas que há no mundo. Nós não podemos nos deixar seduzir pelas coisas do mundo. Nós não podemos ter uma vida redirecionada, uma vida direcionada pelo desejo do mundo, mas pelo contrário, pela vontade de Deus. Com isso em mente, qual é então o 5º obstáculo que atrapalha a nossa piedade? Meus irmãos, é a falta de arrependimento sincero. O arrependimento superficial é um obstáculo à piedade. Nós somos uma geração que nós somos uma geração que tem muito remorso por pecados, mas não experimentamos um arrependimento profundo pelo pecado. Nós somos uma geração que escuta o irmão contar o pecado, guarda segredos do pecado, como Paulo até repreende, dizendo: não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Nós encobrimos o pecado daquele, porque nós amamos o irmão, quando nós somos chamados para amar a Deus em primeiro lugar. E essa falta de arrependimento leva ao quê? A uma vida indiferente, uma vida fria, uma vida que não é regada pelo temor do Senhor. E meus irmãos, o arrependimento, eu sei que ele é um dom de Deus e ele implica em uma mudança genuína do coração, mas ele não se trata de um remorso. Se nós olharmos quando Pedro vai falar, quando Pedro prega aquele sermão no capítulo 2, nós devemos lembrar que quando Pedro prega aquele sermão, ele vai, depois de pregar, o que a multidão disse depois que ouve o sermão? Ele diz assim: o que faremos, pois, irmãos? E aí há 3 coisas que Pedro destaca. Primeiro, se nós olharmos lá no capítulo 2, você vai ver o seguinte: arrependei-vos dos vossos pecados. A mensagem de Pedro é a mensagem de João Batista e a mensagem do Senhor Jesus: arrependei-vos e produzir frutos dignos de arrependimento. A segunda coisa que Pedro diz é: salvai-vos dessa geração.
E a terceira coisa que ele diz é o quê? Batizai, ou seja, participar do batismo. Então perceba, irmãos, a ordem que Pedro vai dar para um arrependimento sincero. Então, meus queridos, nós somos uma geração que não tem, o cristianismo ficou muito fácil. Nós somos uma geração do apelo, mas não somos uma geração da renúncia. Nós somos uma geração que a gente acha que o simples fato de sentar no banco da igreja e dizer, olha, eu fiz profissão de fé e batismo, está tudo bem. Não, nós precisamos continuamente, irmãos, precisamos do Evangelho e continuamente nós temos que nos arrepender do nosso pecado, porque o arrependimento, irmãos, ele não é separável da fé. Pelo contrário, o arrependimento ele é inseparável da fé em Cristo, porque mesmo sem arrependimento não há salvação. É por isso que em Marcos 1,15 o Senhor Jesus diz, arrependei-vos e credes no Evangelho. Então, queridos, a graça de Deus, ela capacita o crente a abandonar o pecado, e o Espírito Santo opera em nós, aplicando assim a sua palavra em nós. Então, o verdadeiro arrependimento, queridos, ele nos leva a uma vida em santidade. Já para pensar que tem pessoas que fazem discipulado, classe de catecúmenos, faz a pública profissão de fé e continua do mesmo jeito. Uma pessoa que é convertida, vamos imaginar, irmãos, vamos pensar aqui uma ilustração, dois jovens, eles não são crentes, um dia os dois vêm para a igreja, e um se converte, o outro não. O que é que a gente se espera daquele que se converte? Que está namorando. Vamos pensar assim, que ele termine o namoro, porque na cabeça dele, e agora pela palavra de Deus, aquele relacionamento não é mais santo. Ele é uma pessoa convertida. E não há comunhão da luz com as trevas. Aí você vai dizer, mas pastor, tem que terminar mesmo? Meus irmãos, são namorados. Nesse conceito que nós temos aqui pós-moderno, são namorados. Não são casados. Não é isso que a Bíblia está falando. Nós estamos falando de uma mudança de atitude. A Bíblia diz que nós precisamos pensar nisso seriamente, irmãos. Nós precisamos de uma geração, nós somos uma geração que não procura o arrependimento sincero. Nós somos uma geração de arrependimento superficial, com medo do que vai acontecer, com medo do que podemos passar, com medo da disciplina. A gente até sinaliza uma mudança, mas quando passa aquele medo, o que a gente faz? Volta à prática do pecado. Até falamos assim, olha, eu estou muito arrependido. Você já ouviu essa frase, A pessoa diz assim para você, olha, não, eu estou muito arrependido do que eu fiz. Aí a gente pergunta, está arrependido mesmo? Estou. Então abandona esse pecado. Aí a pessoa diz assim, não dá. O senhor não sabe o quanto é difícil. O arrependimento produz tristeza pelo pecado. E a tristeza pelo pecado, irmãos, me faz abandoná-lo, porque eu quero glorificar a Deus na minha vida. Então, nós temos que ter cuidado, porque a falta de arrependimento é que tem trago para a igreja de Cristo pessoas que uma hora estão aqui na igreja, estão exercendo um ministério que simplesmente, quando fica chateado com alguma coisa, faz o quê? Vai embora. Por isso que temos uma geração que modernizou o linguajar, que antigamente chamava de desviado, e agora chama de desigrejado. Nós temos que pensar nisso, irmãos. O que atrapalha a nossa piedade é o arrependimento sincero. Ler as Escrituras e ver a autoridade de Deus, e ver nossa condição e lamentar o nosso pecado diante do Senhor. Uma outra coisa que atrapalha também, irmãos, a nossa piedade, outro obstáculo, é a preguiça espiritual. A preguiça espiritual, irmãos, é um inimigo da piedade. É quando nós negligenciamos os meios de graça. Os irmãos sabem quais são os meios de graça? A leitura da palavra, a oração, a comunhão dos santos. A nossa vida, ela vai declinar espiritualmente. Ou, como a gente gosta de falar, esfria. Irmãos, pode ver, quando um crente começa a faltar, a deixar de vir à igreja, a faltar os cultos,
ele já está caído em duas áreas. A primeira, a leitura da palavra e a oração. Porque meus irmãos, não dá para viver pela fé só vindo para a igreja no domingo à noite. Não dá para ter exercício de fé só se alimentando da frequência do dia do Senhor. Eu não estou dizendo que o dia do Senhor não é importante, ele é. Porque naquele local, no lugar que a gente se reúne para ouvir a palavra de Deus, nós somos exortados, corrigidos e admoestados. Mas o que eu estou dizendo é que a preguiça espiritual, ela não é vista. Quando a pessoa começa a deixar de vir à igreja, é porque, irmãos, ela já abriu mão de algumas coisas que a gente não vai conseguir ver no meio da igreja, que é a sua vida devocional, a sua leitura da palavra, o seu momento de oração. E nós somos uma geração, irmãos, que corremos esse risco de deixar de ler as Escrituras. Nós somos uma geração que vai deixar de orar, porque hoje nós temos pessoas que lerem a Bíblia para nós, nós temos pessoas que pregam para nós, e temos pessoas que oram para nós, por nós. Se você não está bem espiritualmente, o que você faz? Corre para o celular, abre um canal no YouTube e pega uma mensagem de ungidão poderoso para falar ao coração, porque eu não estou bem. E veja, irmãos, eu sei que tem pessoas muito sérias que estão expondo as Escrituras no meio de comunicação de mídia, que vão nos pastorear. Mas, meus irmãos, isso não anula a importância do meio de graça na minha vida e na sua como crente. Nós temos que ter leitura da palavra, nós temos que ter oração, e nós temos que ter a alegria da comunhão dos santos. Nós somos uma geração que quase não tem prazer de estar na casa do Senhor. Mas por isso reflete o quê? Uma preguiça espiritual. Ou seja, irmãos, a piedade exige de nós o quê? Diligência. A palavra de Deus nos exorta a buscar o Senhor de todo o nosso coração. Está lá em Deuteronômio 6, 5. A vida cristã, irmãos, é uma caminhada de disciplina, de um trabalho, eu vou usar assim, árduo, de leitura, de oração, que é um exercício da fé. A graça de Deus, irmãos, ela nunca é um convite à passividade. A graça de Deus, pelo contrário, ela é um convite a ela nos exorta a que andeis de modo digno da vocação que fomos chamados. É isso que Paulo diz aos irmãos de Efésios. Então, meus queridos, nós somos chamados à diligência e não à preguiça. Um crente, ele precisa ter esse desejo de usar o meio de graça para que ele não se desvie do caminho do Senhor. E isso atrapalha, irmãos, a piedade. É por isso, irmãos, que a gente vai ver aqui, às vezes, o conhecimento de Escritura. Muita gente não sabe quase nada de Escritura, não sabe nem abrir os livros das Escrituras. Se pedir para achar, né, tem uma história que eu já contei para os irmãos, mas me permita aqui ilustrar de novo, né, que um pastor da nossa denominação aqui em Roraima falou que ele falou de um livro de um profeta menor do Antigo Testamento. Quando ele terminou de pregar, a irmã falou para ele assim: olha, pastor, terminou o culto e eu ainda não achei o livro. E o pior, né? Não teve nem a curiosidade de procurar no índice. Nós passamos a semana toda, queridos, cultivando a preguiça espiritual. John Piper disse uma vez: para que serve o Twitter, ou que agora é o X? Para que serve o WhatsApp? Para que serve o Facebook? Para que serve o YouTube? E outras coisas mais? É só para provar para mim e para você, diante de Deus, o quanto nós tínhamos de tempo para ler a Bíblia e orar. Se você colocar no seu celular e você baixar, eu não sei se tem, eu vou falar, um aplicativo que vai cronometrar o tempo que você passa no celular, você vai ficar abismado. Que talvez às 24 horas por dia, no mínimo, você fica 16 horas conectado no celular. Aí você passou dessas 16 horas, uns 8, estou lendo a Bíblia do aplicativo. A gente sabe que não é, né, irmãos? A preguiça espiritual, meus irmãos, é uma grande armadilha para nós. Nós vamos ter disciplinas espirituais. Nós vamos ter disciplinas espirituais. Hábito de leitura, hábito de orar. Eu estava ouvindo um sermão que a minha esposa estava ouvindo eu vou citar o segundo nome porque eu esqueci o primeiro aqui. River Hill.
né? Então, ele diz assim: você nunca vai começar a primeira momento de oração seu com 1 hora, mas comece, ainda que seja 3 minutos no primeiro, ainda que seja depois 5. Quando pensar que não, você já está gastando mais tempo com o Senhor Deus. Nós conhecemos uma irmã no interior aqui, em Caracaraí, há muitos anos isso. Ela dizia assim para nós, assim: eu não consigo passar de 5 minutos, eu boto o relógio, eu boto até o cronômetro, né, para quando for 10 minutos tem que alarmar. Eu estou lá, já pensei que já passou, e quando eu olho tem 2 minutos. Até que um dia, na sua perseverança, ela não precisou de mais disso. Havia prazer. Nós somos muito preguiçosos, irmãos, espiritualmente falando. Nós temos bom ânimo para muitas coisas, mas nós não temos o hábito de cultivar a espiritualidade, a piedade. O 7º obstáculo, irmãos, é a falta de compreensão dos propósitos de Deus. Muitos de nós, irmãos, não entendem o propósito de Deus para a nossa própria vida, como santidade. Paulo diz aos irmãos tessalonicenses: pois essa é a vontade de Deus, a vossa santidade. Quando Deus nos fez, Ele fez para a sua glória, para o seu louvor. Se você olhar Paulo falando em Romanos, eu queria que os irmãos abrissem lá em Romanos 11. É interessante o que Paulo vai falar na sua doxologia, quando ele vai falar de toda a doutrina, como ele conclui Romanos 11. Olha o que ele vai dizer assim. Essa expressão é muito bela, porque ele diz assim, verso 36, ele vai assim: porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. Então, viver para a glória de Deus não é só porque dele, não é somente por meio dele, mas é para ele, e a ele, pois, a glória eternamente. Então, nós somos chamados para sempre viver para a glória de Deus. Nós temos dificuldade, irmãos, de entender isso. Há uma falta de compreensão. Nós não compreendemos o propósito de Deus, né? Nós olhamos a piedade como algo opcional, e a piedade, ela não é algo opcional. A piedade está dentro do propósito de Deus, e essa piedade é que ela vai nos conduzir a agradar a Deus e viver para Ele por meio dele. Então Deus não nos chama à piedade apenas para a nossa própria edificação, mas para a sua glória. O propósito da nossa vida, meus irmãos, é viver para a glória de Deus em todas as coisas, incluindo nossa vida de piedade. Não é isso que Paulo diz em 1 Coríntios 10, 31? Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos entender essa falta de compreensão do propósito. Nosso catecismo fala para a pergunta: qual é o fim principal do homem? E o fim principal do homem é o quê? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ou seja, se alegrar nele, viver para Ele, para a glória dele, por meio dele, e a Ele seja a glória. Então nós somos chamados, a piedade, ela tem um propósito, é viver para a glória dele. Então, quando a gente não tem essa compreensão do propósito da piedade, a gente se perde. Nós somos chamados à santidade, nós somos chamados a nos santificar, e tem que lembrar que a piedade não só traz benefício para nós, mas nos direciona a viver para a glória de Deus. Então, como é que a gente pode concluir, então, aqui pensando nisso? Eu penso, meus irmãos, que a luta contra os obstáculos à piedade é, na verdade, meus irmãos, uma luta pela obediência a Cristo. A nossa luta para vencer os obstáculos da piedade, em resumo, é o quê? É uma luta pela obediência a Cristo. Nós somos chamados à obediência. Nós somos chamados a negar a si mesmo. Nós somos chamados a tomar a cruz e seguir o Cristo. O Senhor Jesus, quando encontrou os discípulos no seu momento de tristeza pela sua morte, mas ainda que ele ressurreto estivesse com ele, ele disse que toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide.
Mas tem um ponto que é interessante que ele fala: eis que estarei convosco todos os dias da minha vida. Irmãos, o Senhor continua conosco. O Senhor tem nos chamado para entender isso. E o obstáculo maior, irmãos, na verdade, é essa luta que a gente tem continuamente de submeter e obedecer a Cristo. Nós temos que lembrar, irmãos, que à medida que crescemos em santidade, mais somos parecidos com Ele. À medida que a gente busca conhecer a sua vontade, mais nos identificamos com Ele. Irmãos, nós temos que lembrar o que Paulo vai dizer da suficiência de Cristo. Aquele que começou a obra em nós, Ele vai completá-la até o dia de Cristo. O Senhor começou a obra, Ele vai completá-la. Mas eu e você temos que nos exercitar na piedade. Vou usar a frase, aqui eu vou usar aquela frase que eu já usei aqui no passado, mas se não me permitam. Você não vai adquirir massa muscular olhando o outro na academia. Você não vai crescer espiritualmente olhando o outro estudar as Escrituras. Você precisa usar aquilo que Deus lhe deu, a sua palavra e os meios de graça. A palavra, a oração e a comunhão dos santos, irmãos. A comunhão dos santos é preciosa para a vida da igreja. É aqui na igreja que nós somos edificados. Nós precisamos aprender a amar mais a comunhão da igreja. E eu acho que a dificuldade que nós temos de amar a comunhão dos santos está no fato de que nós temos amado poucas escrituras. Nós temos amado poucas a oração. Quando a gente vai orar em casa, a gente precisa aprender a orar pela igreja. A gente precisa orar pela liderança. Nós somos uma geração de orações egoístas. É pelo meu trabalho, é pelo meu emprego, pela minha saúde, pelo concurso que eu quero fazer, e assim por diante. Mas a igreja e os santos, orar para que Deus os guarde, orar para que Deus os sustente, guardar a nossa igreja para que seja perseverada no temor do Senhor. Esses obstáculos, irmãos, tudo começa, sabe aonde? Nós falamos lá no início, da ignorância das Escrituras. E percebe onde aquilo termina? Pela não compreensão da vontade e do propósito de Deus. Ou seja, precisamos voltar para as Escrituras. Precisamos voltar à leitura dela, ao estudo dela, e guardá-la no coração, para não pecar contra o Senhor. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.